Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez, meus amados irmãos, estimados amigos, para partilhar um pouco da palavra de Deus, através deste instrumento aqui. E hoje eu quero começar lendo com vocês o Salmo de número 126, que diz o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de rios e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Antes de entrar neste salmo propriamente dito, onde faremos uma breve reflexão a partir dele, eu quero apenas apresentar aqui a estrutura do local onde ele se encontra. Sabemos que do Salmo 120 até o Salmo 136 estão aqueles salmos que normalmente aparecem como cânticos de romagem, salmos de degraus, salmos de peregrinação. São essas características comuns que nós encontramos nas nossas Bíblias. Não se conhece exatamente a origem, o porquê dessas designações que foram dadas a eles, mas aceito o fato de que eram salmos cantados quando as pessoas iam para o templo de Jerusalém louvar ao Senhor. E é interessante que eles estão divididos em 5 partes principais, cada uma com 3 salmos, e mais uma no final com 2 salmos, Salmo 135 e Salmo 136. O Salmo 126 ele faz parte da terceira divisão, a terceira tríade, que são os salmos 126, 127 e 128. E estes salmos eles eram divididos da seguinte forma: o primeiro salmo, aqui no caso do Salmo 126, a exemplo de todos os outros que começam a tríade dos outros 5, eles sempre se remetem a uma situação de aflição. O segundo salmo, aqui no caso da terceira tríade da qual nós estamos falando, o Salmo 127, eles costumam falar do poder de Deus para guardar, para livrar, para dar esperança ao seu povo. E o terceiro salmo da tríade, aqui no nosso caso o Salmo 128, ele fala da segurança que nós podemos ter no Senhor. Essa estrutura simples que esses salmos se encontram. No caso aqui do Salmo 126, que nós acabamos de ler, ele está começando uma tríade e ele fala da aflição, da expectativa, de um desejo de um povo de encontrar a resposta de Deus para a sua situação. Como podemos perceber na leitura que fizemos, a alegria do povo de Israel parecia estar no passado, em algo que havia se perdido, algo que era uma lembrança, um tempo bom que eles viveram, mas que agora já não conseguiam encontrar mais. O que parece dominar a situação do povo neste momento presente é a lágrima, é a dúvida, o medo, o choro. O povo agora se encontrava numa situação de aflição, de incerteza. A mente estava voltada para os antigos dias de paz, os antigos dias de progresso, os antigos dias em que o povo podia se reunir, podia se encontrar, podia partilhar da vida em comum. No entanto, o momento presente impunha a eles uma realidade muito mais dura, uma realidade de sofrimento, de privações, podemos dizer até de isolamento, né? Era um povo que vivia a angústia de não saber como seria o dia de amanhã. Porém,
o autor, ele não se limita aí, ele clama a Deus, pedindo que Deus restaurasse a sorte deles, como restaurou as fontes no Negueb. Vejam, queridos irmãos, que há uma expectativa, há uma confiança. A esperança não é em vão. Eles conhecem Deus, eles sabem do que Deus havia feito por eles. Eles lembravam certamente do livramento do cativeiro egípcio, dos tempos de escravidão numa terra estranha. Eles lembravam das ocasiões em que Deus os libertou, os livrou de inimigos mais poderosos do que eles. O salmista, ele recorre, ele se volta para esta esperança, para esta confiança de que Deus não os havia abandonado, apesar de toda a situação difícil que eles estavam passando. Porém, essa esperança, esta fé que os movia, exigia algo da parte deles: paciência. A fé não é um instrumento que traz respostas imediatas, na maioria das vezes. A fé exige saber confiar, saber esperar, entender que o tempo de Deus não é o tempo dos homens. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Ora, irmãos, ter fé significa saber esperar, saber confiar, saber que apesar de não estarmos vendo o futuro, ele está nas mãos de Deus e Deus tem o melhor para os seus filhos. Quero já concluir aqui, embora pudesse falar muito mais, mas quero concluir aqui dizendo que, a exemplo daquele salmista, a exemplo daquelas pessoas, nós vivemos dias em que as lágrimas estão presentes em nosso contexto, em nossa realidade. A dúvida, o medo e a angústia fazem parte da nossa realidade, mas também a esperança continua a mesma, a fé continua a mesma, a certeza de que a mão de Deus está no domínio de todas as coisas continua a mesma. Deus continua agindo poderosamente hoje, de igual modo ele agia naqueles tempos em que o povo cantava ao Senhor através deste salmo. No entanto, meus queridos, o tempo e a hora são de Deus. A hora do livramento, o momento do livramento são de Deus. É Deus quem vai nos dar a resposta. Mesmo que haja lágrimas, mesmo que haja choro, mesmo que haja angústia de nossa parte, vamos continuar caminhando e chorando, sabendo que no fim de tudo há o júbilo, porque é o Senhor quem nos traz essa confiança. Que a graça de Deus esteja presente no lar, na vida e com cada um de vocês neste momento de aflição, que em cada ocasião de lágrima e de choro, o Senhor possa cuidar do coração de cada um de vocês. Amém.